Olá, boa tarde a você que acompanha a programação da Rede Sempre. Estamos aqui hoje mais uma vez para o Pode a Mais, podcast maravilhoso que traz aqui para a nossa mesa profissionais de todas as áreas que entendem que o amor é a mola da vida. É ele que nos impulsiona. E hoje eu vou conversar com Cláudia Lago, ela que é escritora e que certamente tem muito amor pelo que faz, não é isso, Cláudia? Sim, com certeza. Para mim está sendo um prazer estar aqui com você, Patrícia. Eu quero já agradecer pelo convite, lhe parabenizar pela sua iniciativa brilhante e, de fato, dizer que Deus é amor. Dizendo isso, eu acho que já estamos falando de muita coisa boa. Poxa, você disse tudo, né? Deus é amor. Eu acho que quem está em casa deve estar pensando também sobre isso, sobre o quanto o amor norteia praticamente tudo que a gente faz. Ou o desamor, né? Tem gente também que já se abandonou, já se esqueceu e às vezes cai nessa rotina do dia a dia e perde o brilho, né? E como você é uma escritora e está sempre trazendo textos maravilhosos para a nossa vida, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, Cláudia. Como é que a gente pode, dentro dessa expectativa assim, de ler um livro, se descobrir de novo, se reencantar consigo mesma? Nós seres humanos, nós somos feitos por emoções, né? Não existe a possibilidade de um ser humano estar no planeta e ele não ser um ser emocional. Entretanto, tem um sentimento que é o amor. E ele é um dos sentimentos mais fortes que existe, mas que ele é cultivado a partir das emoções. Então, todas as vezes que nós tratamos um indivíduo de uma maneira carinhosa, todas as vezes que nós damos atenção a alguém ou recebemos esse carinho, essa atenção, nós estamos caminhando para a concepção do amor, porque o amor ele vem a partir dessas emoções boas que o ser humano pode sentir. Poxa, que palavra maravilhosa. Eu já até coloquei na tela o Instagram da Cláudia. Nós conversamos bastante aqui, né, Cláudia? E eu queria também falar um pouquinho da sua formação, né? Você é formada em Direito, formada em Educação Física, né? É uma corretora de imóveis, é uma empresária da área imobiliária. E o amor pelas palavras, né, que remetem aí à sua convivência com a sua mãe, né, que foi formada em letras. E isso permeou toda a sua vida, culminando para esse momento de você estar aí na Bienal desse ano, gente, lançando 4 livros, participando de 4 coletâneas ao mesmo tempo, justamente por essa relação que você tem de amor com a escrita. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse amor com a palavra. Como é que surge isso na sua vida? Bem, eu tive o privilégio de ter uma mãe que era professora de português e de literatura, e na minha casa tínhamos uma estante repleta de livros. Meu pai também tinha o hábito de ler. E isso fez com que eu começasse a eh, me vamos dizer assim, Se encantar, né? interessar. Se É, interessar. perfeito. Interessar para saber o que, que de fato tinha ali, que eles sentavam e levavam horas, né? E aí comecei a folhear alguns livros e lembro, como se fosse hoje, conheci a escrita da Cecília Meirelles. E eu achava ela parecida com minha mãe. Achava muito interessante, ela era parecida com minha mãe. E aí aquilo foi me fazendo ter a curiosidade. Mas quando eu realmente me descobri como uma pessoa que gosta de ler, que eu gostava de ler, foi quando eu assisti a um programa do Jornal Hoje, naquela época, que tinha a Leda Nagli apresentando. Grande E jornalista, né? perfeito, era muito bom. E naquele dia ela tinha apresentado uma entrevista com a escritora Coralina. Uau! Só mulheres lindas, incríveis. E o interessante é que minha mãe gostava de fazer muitos doces e Cora Coralina também era uma doceira, né? Embora minha mãe fosse professora e fizesse os doces. E aí ela recitou um poema de Francisco Otaviano que falava das dificuldades da vida, né? Então, na época, quando ela foi perguntada como era que ela conseguia levar a vida diante de tantas dificuldades, ela recitou dizendo: quem passou por essa vida em brancas nuvens
em plácido berço adormeceu. Quem passou por essa vida e não sentiu o frio da miséria, quem passou por essa vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, passou pela vida, mas não viveu. Uau, que programa lindo que você está me dando de presente, recitando poemas maravilhosos, que bênção ter você aqui. Gente, esse é o Pode Amar. Vocês estão sentindo daí esse amor? Então, quer dizer que a partir dessa perspectiva tão, digamos assim, familiar, né, interna, uma coisa da sua vida diária, você se torna uma escritora, né? E aí passa por uma faculdade de educação física, pela faculdade de direito, e hoje essa mulher inteira, né? É como a gente costuma dizer aqui, nunca perfeita, mas sempre inteira, sem deixar pedacinhos pela jornada. Você vem aí com a sua coletânea. Vamos falar dos seus textos agora. Sim, vamos falar. Nós vamos participar da Bienal Internacional aqui em Salvador e nós temos, na verdade, são 4 livros onde eu estarei participando, são 4 coletâneas. Uma delas é a coletânea que fala sobre a neurodiversidade, né? Eu acho uma coletânea interessante. Vai ser lançado no dia 19, na Bienal. É da editora BFK e eu acredito que vai ser um momento especial, onde vamos falar sobre a necessidade, né, no tema, no texto, a necessidade de vivermos uma vida alicerçada no amor de Deus e vendo que a vida, ela tem momentos de prazer e que nós temos que ser gratos, porque quanto mais a gente vive feliz, melhor o funcionamento da nossa mente e, consequentemente, do nosso corpo. É necessário um pouco de poesia, né? Sim, com certeza. Realidade demais às vezes faz mal, né? A gente precisa desse poema, desse amor, dessa leveza da literatura na nossa vida, né? Sim, a literatura, a poesia, né, a música fazem parte do alimento da alma, né? Ler é alimentar a alma, ouvir uma boa música, ouvir uma boa poesia, olhar a natureza, tudo isso alimenta a alma e a gente precisa, como ser humano, amar essas coisas, olhar o mar e dizer que coisa maravilhosa, é um produto que Deus fez, Ele que criou, né? É isso aí, gente, a contemplação, né? Às vezes me pergunto, para que serve a literatura? Para o deleite, né? Para você contemplar, para você sentir. Inclusive trouxe aqui para a nossa mesa o livro dos abraços, gente, o livro do Eduardo Galeano, que eu amo, né? É maravilhoso. Perfeito. Mas queria mandar um beijo para Carol Borba, que é da BFK, Sim. né? E você tem um outro livro aí que a Carol Borba está produzindo através da BFK, né? Essa outra Sim. coletânea é qual o tema? Entre histórias, na verdade, esse da Carol é histórias que abraçam o mundo. Abraçam o mundo. Histórias que abraçam o mundo. Que abraçam o mundo. Perfeito. Perfeito. É um livro que ele mostra o que é que você faz para ajudar a humanidade, por exemplo. No meu caso, eu tenho uma formação em inteligência emocional que foi feita em São Paulo, né? Eu participei da formação de inteligência emocional através do Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional e nessa formação eu entendi que eu podia ajudar de alguma forma algumas pessoas realizando encontros literários onde nós falamos sobre a necessidade de considerar os pilares da inteligência emocional, que são o autoconhecimento, a autoestima, a empatia, a habilidade social, entre outras coisas. Agora, você também tem livros já lançados na Bienal Internacional do Rio de Janeiro, né? Inclusive tem um livro infantil. Conta um pouquinho desse livro pra gente. Tenho sim. Um dos livros, que é o livro infantil, né, é um conto infanto-juvenil que a Mariana conta um, Segredo do Lago. Este livro, na verdade, surgiu com o objetivo de presentear uma cidade do interior da Bahia, que é Gandu. Lá eu passei 2 anos, passei por lá como professora do estado, eu fiz 2 concursos e passei nos 2 concursos no ano de 2000 e depois em 2001 e fui trabalhar na escola na época e achei que, como eu tinha sido presenteada pela cidade em fazer o concurso e morar lá, eu disse, poxa, esse lago aqui é tão interessante, eu vou presentear a cidade também com um livro. E aí foi um livro que eu tive a honra de escrever e gosto muito dele. Olha, então o pessoal de Gandu aí pode convidar
a nossa querida Cláudia Lago aí para fazer também uma palestra, um lançamento lá em Gandu. Já esteve lá levando o livro de volta para a cidade? Não, depois eu não estive mais lá, mas será uma honra se isso vier a acontecer. Com Eu vou certeza, ficar assim, precisa lisonjeada. acontecer, né? Aham. Eu conheço Gandu e realmente estive lá, inclusive, em uma das escolas lá para contar histórias. Então, um município que respeita muito a obra Aham. literária, o professor. Sim, É uma sim, cidade sim, que sim. certamente vai abraçar o livro aí. E tem um outro livro adulto, né? Que eu gostei do tema, porque o que a gente escuta é que a gente nunca deve desistir, nunca deve parar, mas você escreveu sobre desistir pode ser a melhor opção para poder recomeçar, né? Então a gente tem que refletir sobre a vida, né, Cláudia? Ah, com certeza. Na verdade, quando eu escrevi o primeiro livro e depois saí de Gandu para tocar a vida em outra cidade, ali na prática aconteceu a questão do desistir para recomeçar. Foi quando eu me afastei do estado e resolvi fazer um novo curso. Na época eu era formada em educação física, ia começar um mestrado na área, mas depois eu falei, não, eu quero mudar tudo, eu vou fazer um curso de direito. E acabei me formando em direito, mudando de cidade, passei a coordenar depois cursos de educação física também lá no extremo sul da Bahia. E fui descobrindo aos poucos o meu dom, o meu propósito, e fui vendo que escrever livros era um dos propósitos, né, da minha vida, era um destino, vamos dizer assim, uma coisa que eu iniciei na infância através de meus pais, né, mas que tinha a ver comigo mesma. E aí eu pensei, por que não a gente transformar a vida? E fui observando tanto na vida sentimental, na vida, no trabalho, né, na vida profissional, que as pessoas têm a possibilidade de mudar. E até porque os nossos sonhos, eles mudam com o tempo. O que era importante para você há 20 anos atrás, talvez não seja mais importante agora. E você também não pode ficar batendo numa tecla em que você não consegue abrir aquela porta. Então, eu fiz esse livro baseada nas Escrituras Sagradas, porque o próprio Deus começou a me mostrar dentro das Escrituras Sagradas as mudanças, porque aqueles personagens desistiram de agir da maneira que agiam e deixando justamente para trás o que não fazia mais parte da vida dele depois do conhecimento do Senhor, é que ele de fato passou a brilhar. Por exemplo, é a história de Saulo, que virou Paulo de Tarso. Então, esse livro, ele traz essa perspectiva, né, da gente poder... Você foi falando, vai passar um filminho na minha cabeça, assim, da gente poder nascer de novo, né? Sim. Experimentar uma nova vida, né? E às vezes é dolorido também, né? Desistir tem uma coisa de você criar a consciência que você pode ser melhor, não é isso? A desistência, Patrícia, ela pode ser um prelúdio, né, para o sucesso de uma pessoa. Tem pessoas que elas vivem no lugar humilde, mas de repente chega uma chuva forte, uma chuva torrencial e destrói tudo que ela pensou que era o máximo que ela podia ter. E anos depois você encontra essa pessoa renovada, bem melhor do que o que ela era antes daquela catástrofe, daquela coisa tão tenebrosa. Então, às vezes, o que a gente deixa para trás transforma a gente para o segundo passo, né? Então, eu tinha um sonho, mas esse sonho ficou no passado. Eu pensava, por exemplo, em casar, ter 2 filhos e ficar cuidando do meu marido. A vida não me trouxe isso, foi completamente diferente, mas a sabedoria e o amadurecimento espiritual me fez ver que esta vida agora é melhor do que o que eu tinha projetado antes. Então, quando eu deixo de sofrer por aquilo que eu não consegui fazer, até porque não dependia de mim só, a vida se transforma, fica melhor. Que maravilha, gente. Isso é muito importante. E nem por isso você deixou de ter uma filha maravilhosa, uma filha médica, né? É verdade. Então você conseguiu se readaptar aí e crescer. Olha, o telefone da Cláudia tá na tela para você que quer, por exemplo, treinamentos na área de gestão, sensibilização, tanto com mulheres como também equipes de trabalho que podem ser equipes mistas, né? A Cláudia é essa treinadora emocional, uma pessoa que tem capacidade, habilidade, a competência de gerir esses treinamentos em equipe, principalmente hoje, né, que a gente precisa tanto cuidar da nossa saúde mental. A gente sempre precisou, mas hoje está aí um pouco, depois da pandemia parece que todo mundo ficou meio desnorteado, precisando desse ponto de equilíbrio que a literatura traz, né, Cláudia? Sim, eu acredito que justamente com a pandemia
nós ficamos com nós mesmas, sabe? Nós tivemos muito tempo para ficar com nós mesmas. E nós começamos a entender que o ser humano ele é uma tríade, ele é constituído de corpo, alma e espírito. E às vezes o dia a dia, o trabalho, a família, os cuidados que nós temos que ter com a nossa vida, não deixava tempo para a gente olhar para dentro de nós mesmos. E aí, graças a Deus, descobrimos que nós temos uma alma, né? E que essa alma precisa ser alimentada, né? E esse é o autocuidado, é olhar para dentro. Então, hoje a gente quer uma mente brilhante, hoje a gente sabe da neuroplasticidade, a gente sabe que a neurogênese, a gente sabe que tem uma possibilidade do nosso cérebro renovar as células e, sendo assim, nós podemos aprender cada dia uma coisa nova e renovando a vida. Que maravilha, olha, mas não fica por aí, né? São 2 coletâneas com a BFK, de Carol Borba, e tem mais 2. Vamos falar desses outros 2 livros aí, tudo agora, viu, gente? Bienal já está aí com o site da Bienal, você pode acessar, tem informações, entendeu? E no dia 19 você está com a BFK, mas você vai ter mais um outro momento na Bienal, né? Sim, também no dia 16. Eu sou associada à AGEB, né, que é a Associação de Jornalistas e Escritoras da Bahia, e nós estamos também participando de uma coletânea chamada Entre Vozes e Marés. Lá eu participo com um poema, o meu poema, o título é Propósito. Eu acho um poema interessante e aí a minha participação vai ser com esse poema. Que maravilha, um propósito. Propósito. Mandar um abraço aqui para todos os jornalistas. Dia 7 de abril foi dia do jornalista, né? Então é isso, a gente sabe que a escrita, ela permeia a vida de todos nós, né? De uma forma mais intensa, outros ainda não se descobriram, mas a escrita também é um processo de cura, né? Quando você está ali elucidando seus pensamentos através da escrita, né, Cláudia? Com certeza. E a escrita é um propósito. A gente não escreve só porque quer. É como ser jornalista. Você tem que ter o dom. Você tem que descobrir aquele dom, né? O dom, eu digo que já está dentro da gente. A gente só precisa descobrir. É como um artista que vai vai fazer uma estatueta e ele vai esculpir daquela pedra bruta, mas ele já consegue olhar e ver o que tem aqui, ali dentro, né? Então, para você ser uma jornalista, eu acredito que você nasce com um dom e você vai melhorando. Para ser uma escritora, eu também acredito. E o poema Propósito, que é um poema que eu gosto, ele fala disso, do seu dom, de você se lançar, do tempo, né? A necessidade do tempo para ir lapidando cada pessoa. Olha, então quem quiser ler Propósito vai precisar ir à Bienal, hein? No dia 16, lançamento aqui dessa coletânea. Mas tem mais uma, né? Conta pra gente. Tem sim, mais uma, esta coletânea. Eu ainda, no grupo, né, ainda vou saber o dia do lançamento oficial, né? A coletânea é 12 Contos de Reis, onde nós vamos estar contando sobre amores impossíveis, né? Então, lá também estou com um conto que acho também muito interessante, baseado numa história real. Nossa, uma história... Amores impossíveis, deve estar muita gente aí já com o coração batendo forte, inclusive porque o nosso podcast Pode Amar, ele fala também sobre isso, né? O amor que cura, mas que também adoece. E às vezes a gente tem que abrir mão, né, desse amor impossível, até por conta do próprio auto-amor, né? Então é um livro que promete, né? Você está com bastante expectativa sobre esse livro, né? Eu acho interessante porque, como cantava Gal Costa, qualquer maneira de amor vale a pena. Às vezes a gente ouve e não reflete acerca do que é dito. E a história que eu conto, né, lá no 12 Contos de Reis, é uma história que quando você ouve de alguém, às vezes você vai com um certo preconceito no início da história, mas lá no final você vai entender o porquê de cada história de amor. Hoje nós vivemos num momento que as pessoas não estão casando com vamos dizer assim, a frequência que eram os casamentos antigamente. Então a vida mudou muito. E existem pessoas que estão em relacionamentos que são abusivos, que elas precisam desistir, se afastar, fechar ciclos, mas tem outras
que o tipo de relacionamento que elas têm, elas se adaptaram de uma maneira que não causa malefício nem a uma parte nem a outra, nem ao homem, nem à mulher, nem ao parceiro, a parceira e assim sucessivamente, né? Então é preciso a gente saber o olhar do outro, precisa da empatia. Aquilo pode fazer mal para mim, mas para outra pessoa pode não fazer mal, né? Então, o mundo mudou muito, as mulheres avançaram bastante, as famílias mudaram, o Código Civil mudou, né? A família hoje não é constituída como antigamente era, né? Agora, a base é sempre amor, respeito, consideração, isso não pode mudar. Os valores não mudam, né? Os valores não mudam, mas a sociedade muda a maneira de apresentar essa família. Nossa, tema muito interessante. É tão bom conversar, né, com alguém que tem algo além para entregar. E a poesia, a escrita, ela só pode vir de corações sensíveis e mentes abertas, né? Que são capazes de olhar o outro a partir do outro e não de si mesmo, né? Porque se a gente olha as outras pessoas a partir da gente vai estar sempre julgando, sempre criticando e às vezes até condenando. Mas quando a gente tem essa empatia, funciona bem. Então são 4 coletâneas numa única Bienal. Salvador está crescendo muito no sentido de produção literária, né? Antigamente a gente falava da Bienal dos autores de fora, né? Eu fui para a Bienal algumas vezes para cobrir grandes autores, evidentemente que muitos deles estarão aqui, mas me parece assim que os baianos, os soteropolitanos, né? Os grandes professores, mestres, pessoas ligadas aí à neurociência estão realmente produzindo, não é isso? Sim, graças a Deus eu fico feliz, porque de fato a primeira Bienal que eu fui aqui em Salvador, eu senti falta dos escritores baianos, sabe? E agora os baianos hoje eles estão assim em vários lugares. Eu participei de uma imersão há um mês atrás, de uma editora muito famosa, que é a Editora Gente, e eu tive assim a honra de ouvir a diretora, né, Roseli, falando, tem aqui a escritora baiana, tem aqui o escritor baiano. Eu achei tão interessante, pô, que legal que a gente está avançando, né? Como sempre foi há muitos anos atrás no cenário nacional, com nossos ilustres escritores, poetas conhecidíssimos, entre eles Castro Alves desde aquela época. Uau. Né? E aí, Vinícius também, né? Exatamente isso. Eu acho assim, agora temos uma dupla assim mais recente que recebeu o prêmio Jabuti, por exemplo, além de Bárbara, é uma escritora muito boa. Eu não sei se você conhece ela, tem uma escola que privilegia pessoas negras e tem sido um trabalho muito bom. Conheço superficialmente, não estive por lá ainda, não entrevistei, mas conheço a história da escola principalmente. Já estive lá, inclusive, e achei interessante a ideia dela, né? E também o Torto Arado, né? O nosso livro conhecidíssimo, que eu achei assim maravilhoso, li e fiquei assim muito feliz de estar lendo um artista, um escritor baiano que fez bastante sucesso, que está fazendo pelo mundo inteiro. Né? A Bahia é esse celeiro, né? Tanto na literatura, na música, nas artes, né? De uma forma geral, no teatro também, né? Na televisão. Sim, né? A sim, gente sim. tem visto aí tantos atores baianos fazendo sucesso mundialmente, né? Então, para a gente é um orgulho muito grande te receber aqui. Quero desejar muita sorte nessa sua jornada como escritora, que não vem de hoje, né? Hoje a gente está vendo os livros prontos, sendo entregues. Dizer para você que na coletânea Histórias que Abraçam o Mundo, tem mulheres incríveis, como a própria Deise Jardim, que é uma escritora fantástica. Tem Socorro, a Jussi Luz, né? Eu estou lá com o texto. Então é uma coletânea maravilhosa com mulheres que têm uma história, né? Para contar mesmo. Não é à toa que o nome é esse, né? Histórias que Abraçam o Mundo. Dizer para você que eu desejo muita luz nessa sua jornada. Obrigada. E mais que isso, eu desejo que você realmente avance nessa produção e interação com o seu público. Né? Porque a gente vê que
que você tem muito a entregar, uma mulher muito inteligente, tem muita, Obrigada. né, muita informação e principalmente esse olhar humano sobre as coisas. Então, olha, vou deixar de novo aí o Instagram tá na tela, vou colocar o telefone da Cláudia aí. E eu acho que é bem interessante a gente poder pensar em rodas de leituras com mulheres, nos shoppings, né? Por que não, né? A gente gosta de dançar, mas a gente também gosta de ler, gosta de escrever, gosta de recitar. Sim. Um recital aí com propósito, sim, né? Com Cláudia Lago, lindíssima. Inclusive você está muito linda. Hoje está vestindo Zeli Boutique, sim, com certeza. Não podia deixar de vestir aqui. Está vestindo Zeli Boutique. Muito bonito, por sinal. E aí fiz assim uma coleção, né? Tem coleção da Zeli Boutique. Olha, eu quero também deixar aqui um convite para você vir participar do nosso encontro aqui, o Café das Ricas, tá? Maravilha. O que é o Café das Ricas? É um encontro de mulheres que têm essa riqueza que você carrega para entregar. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou rica. Riquíssima, porque cada mulher um universo à parte. Sim. É ou não é, Cláudia? Com certeza. Cada mulher um universo à parte. Então, essa conexão entre mulheres é muito importante. Convido você que está em casa acompanhando o programa a estar conosco na Bienal, tá certo? A partir do dia 16 você já encontra a Cláudia por lá. No dia 19, a partir das 15 horas, a Cláudia também já está por lá. Vá, compre seu livro, peça um autógrafo. Dá uma emoção, não é? Muito bacana isso. Né? Esse momento de estar com quem lê o nosso livro é muito bom, né, Cláudia? Sim, a realização do sonho da gente. É bom estar ao lado de outras escritoras lá, junto com os familiares, as pessoas que nós vamos conhecer, porque vamos aumentar o nosso network. É uma maravilha, é necessário. Pena que é de 2 em 2 anos que acontece. Dá vontade que seja todo ano. Todo ano, né? Muito bom. Olha, além disso, você é uma corretora de imóveis, né? Eu vou encerrar aqui o programa com você fazendo seu jabá, sua propaganda também, atendendo clientes renomados. Eu sei que seus clientes são clientes que gostam muito de arte, de literatura, né? Casas espetaculares. Deixa seu contato também aí da imobiliária, né? Pois é, nós temos a Alto Andar Imobiliária, né? E, na verdade, é uma junção de uma loja de decoração, né? Que é a Alto Andar Home. Nós temos no Caminho das Árvores, no mall do condomínio Salvador Prime, a loja 13. Nós temos na parte do piso uma loja de decoração com manutenção. E na parte superior, no primeiro andar, nós temos a nossa imobiliária. E aí vendemos, avaliamos, administramos imóveis, alugamos, enfim. Que maravilha, isso é uma verdadeira riqueza de conhecimento. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui. Está convidada a voltar. Obrigada. Para a gente poder fazer até um trabalho recitando mesmo um poema. Não estou pedindo para fazer hoje, porque ele é inédito, né, minha gente? Então, é para você ficar aí com essa vontade de ir à Bienal, adquirir aqui os livros, tanto da Cláudia como de outros escritores maravilhosos que vão estar lá, tá bom? Que bom, eu te agradeço pela oportunidade, pela pessoa elegante que você é, agradabilíssima, deixa a gente muito à vontade, né? E aí, quando precisar de mim, estarei aqui. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Olha, a oportunidade foi toda minha, diante dessa mulher lindíssima e muito inteligente. Eu volto a dizer a você que acompanha o Pode Amar. Aqui nós recebemos várias lições, tudo é possível, inclusive desistir desse problema aí para enfrentar o quê? Enfrentar o novo, para descobrir o novo, novas possibilidades, novas perspectivas, porque a gente sempre pode amar. Agora, precisa de equilíbrio, tá bom? Eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau!